Era o aniversário de 7 anos do meu neto. Estávamos reunidos na casa do meu filho Eduardo quando meu neto Mateus apertou minha mão com força e sussurrou: "Vovó, quero ir embora daqui." Eu perguntei a ele: "Por que, querido? Aconteceu alguma coisa?" Ele então sussurrou: "Vovó, a senhora não olhou embaixo da mesa?" Estranhei a pergunta e lentamente abaixei meu olhar e congelei com o que vi. Segurei a mão dele e levantamos discretamente. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Rosa e minha vida mudou para sempre naquele dia. A comemoração do aniversário do meu neto Mateus acontecia na casa do meu filho, decorada com balões azuis e amarelos, os favoritos do menino. Havia uma mesa farta com salgadinhos, refrigerantes e o bolo de chocolate que eu mesma havia preparado, uma tradição desde que Mateus era bebê. Eduardo, meu único filho, circulava entre os poucos convidados, alguns coleguinhas de escola de Mateus e alguns familiares próximos. Ele parecia feliz, finalmente conseguindo sorrir novamente depois de 3 anos da morte trágica de Joana, minha nora, em um acidente de carro. Cristina, sua nova esposa, estava deslumbrante como sempre, com um vestido vermelho que contrastava com sua pele clara. Ela sorria para todos, distribuía elogios, parecia a anfitriã perfeita. Mas eu conhecia outro lado dela que poucos viam. Desde que Joana faleceu, eu praticamente criei Mateus. Eduardo, devastado pela perda, mergulhou no trabalho, passando longos períodos fora de casa. Eu me mudei para o quarto de hóspedes para cuidar do meu neto, que sofria com a ausência da mãe. Ele era um menino doce, mas introvertido, especialmente depois da tragédia. Quando Eduardo conheceu Cristina no trabalho, achei que seria bom para ele seguir em frente. Ele merecia ser feliz novamente. Mas desde o início, algo nela me incomodava. Havia uma falsidade em seu sorriso quando Eduardo não estava olhando, uma frieza em seus olhos quando interagia com Mateus. Naquele dia de aniversário, Mateus estava especialmente quieto. Enquanto as outras crianças corriam e brincavam no quintal, ele permanecia grudado ao meu lado, segurando seu carrinho azul contra o peito como se fosse um escudo protetor. "Vovó", ele sussurrou com urgência, puxando minha blusa com força. "Quero ir embora daqui. Por favor, vamos embora agora." Fiquei alarmada com seu tom. "O que foi, querido? O que aconteceu?" Seus olhinhos estavam arregalados de medo e ele olhava constantemente por cima do ombro, como se temesse ser observado. "A senhora não olhou embaixo da mesa. Olhou?" Ele perguntou com a voz trêmula. "Não, querido. O que tem lá?" Respondi, cada vez mais preocupada com seu comportamento. Ele agarrou minha mão com tanta força que seus dedinhos ficaram brancos. "A tia Cristina colocou um papel lá. Eu vi." Ele sussurrou, inclinando-se para mais perto. "Ela não sabe que eu vi. Vovó, estou com medo." Disfarçadamente, abaixei-me como se fosse amarrar meu sapato, aproveitando para olhar sob a mesa. O bilhete estava ali, parcialmente escondido, dobrado em 4 partes. Peguei-o rapidamente e voltei à posição normal, fingindo que nada havia acontecido. Com as mãos trêmulas, desdobrei o papel cuidadosamente, mantendo-o escondido no meu colo. As palavras escritas me fizeram gelar. Não esquecer. Colocar amêndoas trituradas no sorvete da criança. Senti meu coração disparar. Mateus tinha alergia grave a frutos secos, um fato que todos na família conheciam bem. O último episódio alérgico havia sido tão severo que passamos 2 noites no hospital, com os médicos avisando que na próxima vez poderíamos não ter a mesma sorte. "Mateus", disse calmamente, tentando não assustá-lo ainda mais. "Quando você viu a tia Cristina colocando esse papel?" "Hoje cedo", ele respondeu baixinho, olhos fixos em Cristina, que conversava animadamente do outro lado da sala. Ela estava falando no telefone com alguém sobre o meu sorvete.
Quando me viu, ela escondeu o papel rápido, mas depois eu vi ela colocando embaixo da mesa. Ele apertou meu braço com desespero. Vovó, ela sorriu para mim de um jeito estranho. Igual quando ela quebrou meu dinossauro e disse que foi um acidente. Olhei para Cristina novamente. Ela ria de algo que um convidado havia dito, parecendo completamente à vontade, como se não estivesse planejando algo terrível. Fique aqui, meu amor, falei, guardando o bilhete na bolsa. Vou conversar com seu pai. Encontrei Eduardo na cozinha, verificando as bebidas. Ele sorriu ao me ver. Mãe, acho que vai faltar refrigerante. Talvez devêssemos mandar buscar mais. Eduardo, interrompi, mantendo a voz baixa. Preciso que você veja algo. Mostrei o bilhete a ele, observando sua expressão mudar de curiosidade para confusão e, finalmente, para horror. Onde você encontrou isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Estava embaixo da mesa. Mateus viu Cristina colocando lá mais cedo. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. Deve haver algum engano. Talvez seja para outra criança, outro evento. Eduardo, falei firmemente. Você sabe que não há outra explicação. A letra é dela. E quem mais chamaria Mateus de a criança desse jeito? Ele ficou em silêncio, a realidade finalmente se estabelecendo em seus olhos. Naquele momento, Cristina entrou na cozinha, carregando uma bandeja vazia. Ah, vocês estão aqui! O sorvete já chegou? Prometi às crianças que serviríamos logo após o parabéns. Ela parou ao notar a expressão no rosto de Eduardo e o bilhete em sua mão. Por um breve instante, vi algo passar por seus olhos. Surpresa, medo, cálculo. Então ela sorriu confusa. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eduardo estendeu o bilhete para ela. Você pode me explicar isso? Cristina pegou o papel, leu-o rapidamente e arregalou os olhos em uma expressão de choque que, para mim, parecia obviamente fingida. Meu Deus! Onde vocês encontraram isso? Alguém está tentando machucar Mateus? Corta o teatro, Cristina, falei, incapaz de conter minha raiva. Mateus viu você escrevendo isso hoje cedo. O quê? Isso é absurdo! Ela exclamou, olhando para Eduardo com olhos suplicantes. Amor, você não acredita nisso, acredita? Por que eu faria algo assim? Eduardo parecia destroçado, dividido entre o horror da descoberta e a dificuldade em aceitar o que estava diante dele. Quem mais poderia ser? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Foi nesse momento que Ana, a confeiteira que havia trazido o sorvete, entrou na cozinha. Desculpem interromper, ela disse, mas só queria confirmar. As amêndoas trituradas eram para colocar em qual pote mesmo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristina empalideceu. A máscara da anfitriã perfeita desmoronou por um instante, revelando algo frio e calculista em seus olhos. Rapidamente, ela tentou se recompor. Deve haver algum mal-entendido, ela disse, forçando um sorriso. Eu nunca pediria amêndoas. Sabemos da alergia de Mateus. Ana, a confeiteira, pareceu confusa. Mas eu falei com você esta manhã pelo telefone. Você disse especificamente para separar um pote de sorvete com amêndoas trituradas para a criança do aniversário. Eduardo olhou para Cristina, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. É verdade isso? Claro que não! Cristina exclamou indignada. Ana deve ter me confundido com outra pessoa. Eu jamais colocaria Mateus em risco. Ana balançou a cabeça cada vez mais desconfortável. Senhora, tenho certeza que foi a senhora que me ligou. Inclusive comentou que queria que fosse uma surpresa especial. Isso é ridículo. Cristina elevou a voz, olhando furiosamente para Ana. Você está mentindo. Foi nesse momento que percebi Mateus parado na porta da cozinha, seu pequeno corpo tremendo, o carrinho azul apertado contra o peito como um escudo. Seus olhos estavam fixos em Cristina, cheios de um medo que nenhuma criança deveria sentir. Mateus, chamei suavemente, estendendo a mão para ele. Venha aqui, querido. Ele correu para mim, agarrando-se às minhas pernas. Eduardo se abaixou até ficar na altura do filho. Filho,
Ele disse gentilmente. Você pode me contar o que viu de manhã? Sobre o papel que a tia Cristina escreveu? Mateus olhou rapidamente para Cristina, que o encarava com uma expressão que misturava súplica e ameaça velada. Ele se encolheu ainda mais. Está tudo bem, assegurei. Você pode falar a verdade. Ninguém vai ficar bravo com você. Ele respirou fundo, ainda segurando seu carrinho com força. A tia Cristina estava falando no telefone na cozinha. Ela não me viu entrar. Ela disse para colocar amêndoas no meu sorvete, mas para não contar para ninguém. Sua voz era quase um sussurro. Quando ela me viu, desligou rápido e escondeu o papel debaixo da mesa. Cristina soltou uma risada nervosa. Isso é absurdo. Ele deve ter ouvido errado. Crianças inventam coisas o tempo todo. Mateus não mente, afirmei firmemente, abraçando meu neto. Eduardo se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Cristina. Ana, você poderia nos dar licença, por favor? A confeiteira, claramente desconfortável, assentiu e saiu rapidamente da cozinha. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Por quê? Eduardo finalmente perguntou, sua voz quebrando. Por que você faria isso com meu filho? Cristina cruzou os braços defensivamente. Não seja ridículo. Vocês estão acreditando nas palavras de uma criança e de uma confeiteira que mal me conhece, em vez de confiar em mim, sua esposa. Responda à pergunta, insistiu Eduardo, sua voz agora mais firme. Por que você pediria amêndoas quando sabe que Mateus tem alergia grave? Algo mudou no rosto de Cristina. O desespero e a falsa indignação deram lugar a uma frieza calculista que me arrepiou. Ele está sempre no caminho, ela disse finalmente, cada palavra pingando veneno. Sempre entre nós. É sempre, Mateus isso, Mateus aquilo. Eu pensei que seria apenas você e eu, Eduardo. Mas não, eu tenho que competir com uma criança mimada e com o fantasma da sua preciosa Joana. O choque no rosto de Eduardo era palpável. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Você realmente planejou machucar meu filho? Sua voz era apenas um sussurro horrorizado. Cristina pareceu perceber seu erro, tentando recuar. Não é isso que eu quis dizer. Você está distorcendo minhas palavras. Ela avançou, tentando pegar as mãos de Eduardo. Eu amo você. Amo nossa família. Estou apenas estressada com a festa. Não estou pensando direito. Eduardo recuou ainda mais. Saia da minha casa, ele disse, a voz baixa, mas firme. Agora. O quê? Cristina parecia genuinamente chocada. Você não pode estar falando sério. Por causa de um mal-entendido? Isso não foi um mal-entendido, eu intervim. Foi uma tentativa deliberada de machucar uma criança inocente. Você, Cristina virou-se para mim, os olhos faiscando de ódio. Você sempre me odiou, sempre se intrometeu entre Eduardo e eu. Isso é culpa sua. Mateus se encolheu contra mim, assustado com a explosão. Eduardo deu um passo à frente, colocando-se entre nós e Cristina. Chega, ele disse firmemente. Saia agora, ou eu chamarei a polícia. Cristina olhou para cada um de nós, a máscara completamente caída. O ódio em seus olhos era puro e incontido. Vocês vão se arrepender disso, ela sibilou, pegando sua bolsa. Especialmente você, moleque. Ela lançou um último olhar venenoso para Mateus antes de sair batendo a porta da cozinha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços suaves de Mateus. Eduardo se ajoelhou e abraçou o filho com força. Me perdoe, filho, ele murmurou, a voz embargada. Me perdoe por não ter te protegido. Ouvi a porta da frente bater e, pela janela da cozinha, vi Cristina sair apressada, entrando em seu carro. As mães das outras crianças observavam confusas, enquanto os pequenos convidados continuavam brincando no quintal, alheios ao drama que havia se desenrolado. Eduardo se levantou, parecendo de repente muito mais velho e cansado. O que fazemos agora? A festa?
A festa continua, falei com firmeza. Por Mateus, ele merece seu dia especial. Eduardo assentiu, passando a mão pelos cabelos. Você está certa, como sempre. Ele sorriu fracamente para mim. Obrigado, mãe. Se não fosse por você... Não conseguiu terminar a frase. Não era necessário. Abracei meu filho e meu neto juntos, formando um círculo protetor. Vamos cantar parabéns, comer bolo e celebrar, falei, acariciando o cabelo de Mateus. E amanhã pensamos no resto. Eduardo respirou fundo, recompondo-se. Vou falar com Ana. Precisamos ter certeza de que não há amêndoas em nenhum dos alimentos. Eu cuido disso, ofereci. Você vai lá fora, distrai os convidados. Diga que Cristina não estava se sentindo bem e teve que ir embora. Ele assentiu, agradecido. Antes de sair, ajoelhou-se novamente na frente de Mateus. Você foi muito corajoso hoje, filho, disse, segurando as mãozinhas dele. Você salvou a si mesmo. Mateus olhou para o pai, ainda segurando seu carrinho azul. A tia Cristina vai voltar? Não, Eduardo respondeu com firmeza. Ela nunca mais vai nos machucar. Depois que Eduardo saiu, fiquei na cozinha com Mateus, verificando todo o sorvete com Ana, que estava horrorizada ao perceber o que quase havia feito. Eu jamais teria perdoado a mim mesma, ela disse, lágrimas nos olhos. Quando ela me pediu, achei estranho, mas pensei que talvez fosse para alguma outra criança. Não foi culpa sua, assegurei. Você não sabia. Enquanto separávamos o sorvete seguro para Mateus, meu neto puxou minha blusa. Vovó, ele disse baixinho, eu sabia que a tia Cristina não gostava de mim. Senti meu coração apertar. O que te fez pensar isso, querido? Ele deu de ombros olhando para o chão. Ela sempre ficava brava quando o papai me dava atenção. Uma vez, quando você e papai saíram, ela jogou meu desenho no lixo. Disse que era feio e que eu não tinha talento. A dor e a raiva que senti naquele momento foram indescritíveis. Quantas pequenas crueldades Mateus havia sofrido em silêncio, com medo de falar. Por que você não nos contou isso antes? Perguntei gentilmente. Ela disse que se eu contasse, o papai ia ficar triste e ia me culpar por estragar a felicidade dele. Respirei fundo, controlando minha indignação. Escute, Mateus, falei, segurando seu rostinho. Nada disso é sua culpa. E seu pai nunca, jamais, ficaria bravo com você por dizer a verdade. Entendeu? Ele assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Podemos comer bolo agora? Sorri de volta, aliviada por ver um pouco da inocência infantil retornar. Claro que sim, é seu aniversário, afinal. A festa continuou, e para as crianças foi um dia normal de celebração. Mas para nossa família foi o dia em que quase perdemos o que mais amávamos, e também o dia em que começamos a realmente enxergar a verdade. Mais tarde naquela noite, quando todos os convidados já haviam ido embora e Mateus dormia tranquilamente, Eduardo e eu nos sentamos na sala silenciosa. Como não percebi? Ele murmurou, olhando para o copo de uísque em suas mãos. Como fui tão cego? Você queria ser feliz novamente, respondi suavemente. Não há crime nisso. Eu poderia ter perdido meu filho hoje, ele disse, a voz quebrando. Meu próprio filho. Coloquei minha mão sobre a dele. Mas não perdeu, estamos todos bem. Eduardo levantou os olhos, cheios de determinação. Vou entrar com pedido de divórcio amanhã mesmo e uma ordem de restrição. Ela nunca mais chegará perto de Mateus. Assenti, sabendo que seria o começo de outra batalha, mas ao menos agora estaríamos lutando juntos e com os olhos bem abertos. Na manhã seguinte, acordei com o som de risadas vindas da cozinha. Por um momento, fiquei desorientada. Risadas não eram comuns em nossa casa desde a morte de Joana. Levantei-me e segui o som. Eduardo e Mateus estavam na cozinha, fazendo panquecas. Ou melhor, tentando fazer panquecas. Havia farinha espalhada pelo balcão,
algumas cascas de ovo no chão e uma panqueca meio queimada na frigideira. Vovó! Mateus exclamou ao me ver, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno que eu não via há tempos. Estamos fazendo o café da manhã. Eduardo olhou para mim com um sorriso envergonhado. Tentando, pelo menos. Acho que precisamos de ajuda. Sorri, juntando-me a eles. Deixem-me mostrar como se faz. Enquanto preparávamos o café da manhã juntos, senti que algo havia mudado em nossa família. Era como se um peso tivesse sido removido, permitindo que respirássemos livremente pela primeira vez em muito tempo. Após o café, Eduardo chamou seu advogado. Mateus estava na sala assistindo desenhos e nós conversávamos em voz baixa na cozinha. Vou entrar com o pedido de divórcio hoje mesmo, ele explicou, e também com uma medida protetiva para Mateus. Você tem o bilhete e o testemunho da confeiteira, lembrei. Isso deve ser suficiente. Eduardo assentiu, passando a mão pelo rosto cansado. Nunca imaginei que terminaria assim. Que tipo de pessoa tenta machucar uma criança? Não respondi. A verdade era que eu havia visto sinais do caráter de Cristina desde o início, mas Eduardo não estava pronto para enxergá-los. Agora não era hora de remorsos ou acusações. Era hora de seguir em frente e proteger nossa família. O advogado chegou no início da tarde. Enquanto conversavam no escritório, levei Mateus para o quintal para brincar. Ele parecia mais leve, mais próximo do menino que era, antes de Cristina entrar em nossas vidas. Vovó, ele disse enquanto empurrava seu carrinho azul pela grama. A mamãe está vendo a gente lá do céu? A pergunta me pegou de surpresa. Mateus raramente falava sobre Joana. Acho que sim, querido. Por quê? Porque eu queria que ela soubesse que estamos bem agora. Ele olhou para o céu azul, como se pudesse realmente ver sua mãe lá em cima. Acho que ela ficaria feliz. Engoli o nó que se formou em minha garganta. Tenho certeza que sim. Após a saída do advogado, Eduardo nos informou que as medidas legais estavam em andamento. Ele também havia mudado as fechaduras da casa e instalaria um sistema de segurança na manhã seguinte. Você acha que ela pode tentar algo? Perguntei quando Mateus já estava na cama. Eduardo suspirou. Não sei. Mas depois de ontem, não quero arriscar. A semana seguinte transcorreu sem incidentes. Eduardo tirou alguns dias de folga do trabalho para ficar com Mateus. Aos poucos, uma nova rotina começou a se formar em nossa casa. Sem a presença sufocante de Cristina, Eduardo passava mais tempo com o filho, redescobriu o prazer de brincadeiras simples e o som de risadas voltou a preencher nosso lar. Mateus também começou a se abrir mais, contando pequenos incidentes que tinham acontecido quando ficava sozinho com Cristina, comentários cruéis, pequenas humilhações, ameaças veladas. Cada revelação era como uma faca em meu coração, mas sabia que era importante que ele se sentisse seguro para compartilhar essas experiências. Ela dizia que era nosso segredo, ele explicou uma noite, enquanto o ajudava a tomar banho. Que se eu contasse para você ou para o papai, vocês não iriam acreditar em mim e ficariam bravos. Sempre acreditamos em você, Mateus, assegurei, embora sentisse uma pontada de culpa. Eu havia notado que algo estava errado, mas não tinha pressionado o suficiente, não tinha perguntado as questões certas. Foi no 10º dia após o incidente da festa que o primeiro sinal de problema surgiu. Eduardo recebeu uma ligação no trabalho. Cristina havia ido à escola de Mateus tentando buscá-lo. Felizmente, a diretora já estava avisada. Ele me contou, ainda tremendo de raiva. Ela recusou a liberar Mateus e chamou a segurança quando Cristina começou a fazer escândalo. Ela está desesperada, comentei. E pessoas desesperadas são imprevisíveis. Eduardo assentiu sombriamente. Vou pedir para reforçarem a medida protetiva. Enquanto isso, um de nós sempre deve estar com Mateus. A tensão em nossa casa aumentou. Embora tentássemos manter uma aparência de normalidade para Mateus, estávamos constantemente alerta. A cada carro que passava lentamente pela rua, a cada barulho inesperado, nossos nervos ficavam à flor da pele.
3 dias depois, recebi uma ligação da escola. Mateus havia tido uma reação alérgica durante o lanche. Não era grave, apenas algumas manchas vermelhas e coceira, mas fui buscá-lo imediatamente. "O que você comeu, querido?" perguntei no carro, preocupada. "Só o lanche que você preparou", ele respondeu, coçando os braços. "Mas tinha um chocolate também." Franzi a testa. "Que chocolate?" "Um que a professora nova deu para a turma toda." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Que professora nova?" "A substituta da tia Carla. Ela disse que era só por hoje." Liguei para a escola assim que chegamos em casa. A coordenadora confirmou que não havia nenhuma professora substituta naquele dia. Tia Carla estivera presente o tempo todo. "Pode descrever essa pessoa?" pedi a Mateus, tentando manter a voz calma enquanto aplicava a pomada antialérgica em seus braços. "Ela tinha cabelo preto curto e usava óculos grandes", ele respondeu. "Não parecia a tia Cristina." Mas eu sabia. De alguma forma, Cristina havia entrado na escola e dado algo a Mateus, provavelmente chocolate com amêndoas. Não o suficiente para causar uma reação grave, mas o suficiente para nos assustar. Quando Eduardo chegou do trabalho, Mateus já estava melhor, brincando em seu quarto. Expliquei o que havia acontecido. "Isso não pode continuar", ele disse, o rosto pálido de raiva e medo. "Ela está brincando conosco, testando até onde pode ir." "Precisamos de ajuda", falei. "A medida protetiva claramente não é suficiente." Eduardo assentiu. "Vou falar com um investigador particular que um colega recomendou. Precisamos descobrir o que ela está planejando antes que seja tarde demais." O investigador, Sr. Mendes, veio na manhã seguinte. Era um homem de meia idade, com olhos atentos e maneiras discretas. "Já vi casos como este antes", ele explicou após ouvir nossa história. "Infelizmente, quando alguém se fixa na ideia de prejudicar outra pessoa, especialmente se essa pessoa é uma criança vista como um obstáculo, a situação pode se tornar muito perigosa." "O que podemos fazer?" perguntou Eduardo. "Vou monitorar os movimentos dela, descobrir se ela tem cúmplices, como entrou na escola ontem. Enquanto isso, vocês precisam ser extremamente vigilantes. Mudem suas rotinas, não frequentem os mesmos lugares nos mesmos horários e documentem tudo, cada incidente, cada contato tentado." Seguimos seu conselho. Eduardo alterou seus horários de trabalho, eu passei a levar Mateus para a escola por rotas diferentes a cada dia, e a escola implementou medidas de segurança adicionais. Vivíamos como prisioneiros, sempre olhando por cima dos ombros, sempre esperando pelo pior. Uma semana depois, o Sr. Mendes nos trouxe informações perturbadoras. Cristina havia contratado alguém para nos vigiar. Um homem que ficava em um carro estacionado no final da rua, algumas horas por dia. Ela também havia feito contato com Gabriela, sua irmã mais nova. "Gabriela parece relutante", explicou o investigador. "Mas Cristina tem algum tipo de controle sobre ela." "Elas se encontraram 3 vezes nesta semana." "Gabriela", murmurei, lembrando-me da jovem tímida que sempre vivia à sombra da irmã mais velha. Ela sempre pareceu inofensiva. "Pessoas aparentemente inofensivas podem ser manipuladas para fazer coisas terríveis", alertou o Sr. Mendes. "Principalmente por alguém que sabe exatamente quais botões apertar." Decidimos que Eduardo e Mateus ficariam temporariamente em um hotel, enquanto eu permaneceria em casa para manter as aparências. Não gostei da ideia de me separar deles, mas entendi a lógica. Dividir o alvo tornaria mais difícil para Cristina atacar. Na noite antes da partida deles, encontrei Mateus sentado na janela de seu quarto, olhando para a rua escura. "Está tudo bem, querido?" perguntei, sentando-me ao seu lado. "Por que a tia Cristina quer me machucar?" ele perguntou, sua vozinha séria demais para uma criança de 7 anos. A pergunta me pegou desprevenida. Como explicar o ciúme doentio, a obsessão, o mal inexplicável para uma criança? "Algumas pessoas são como peças quebradas de um quebra-cabeça", respondi finalmente. "Elas não se encaixam, não importa o quanto tentem, e isso as deixa muito, muito bravas."
Mateus pensou sobre isso por um momento. Como o meu quebra-cabeça do espaço. Quando eu perdi aquela peça da nave e tentei colocar outra no lugar, mas não funcionou? Sorri suavemente. Algo assim. Mas a diferença é que você sabia que a peça estava errada e parou de tentar forçá-la. Algumas pessoas não conseguem aceitar que não pertencem a um lugar e fazem coisas ruins por causa disso. Ele assentiu, parecendo compreender a sua maneira. Vovó, promete que vai ficar segura enquanto eu e papai estivermos fora? Meu coração se derreteu com sua preocupação. Prometo, meu amor, e logo estaremos todos juntos novamente. O que eu não sabia era que Cristina estava muito mais próxima do que imaginávamos e que seu plano já estava em movimento. Na manhã seguinte, Eduardo e Mateus partiram para o hotel. A casa ficou estranhamente silenciosa sem eles. Embora o Sr. Mendes tivesse colocado um segurança discreto para vigiar a casa, não pude evitar a sensação de vulnerabilidade que me acompanhava. Passei o dia tentando manter uma rotina normal. Limpei a casa, fiz algumas compras no mercado local, conversei com vizinhos, tudo para manter a aparência de que nada havia mudado. À noite, Eduardo me ligou para dizer que estavam instalados no hotel e que Mateus estava bem, embora confuso com toda a situação. Ele pergunta quando poderemos voltar para casa, Eduardo disse, sua voz cansada. Não sei o que responder. Diga a ele que é só por um tempinho, até resolvermos algumas coisas de adultos, sugeri. Crianças são mais resilientes do que pensamos, desde que sintam que estão seguras. Após desligar, fiquei olhando pela janela da sala para a rua deserta. O segurança estava em seu carro, discretamente estacionado do outro lado da rua. Deveria me sentir protegida, mas algo me incomodava. Uma sensação persistente de que estávamos perdendo alguma coisa óbvia. No dia seguinte, estava na cozinha preparando o almoço quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi Gabriela, a irmã mais nova de Cristina, parada na varanda. Ela parecia nervosa, olhando para os lados como se temesse ser vista. Hesitei. O Sr. Mendes havia nos alertado sobre Gabriela estar em contato com Cristina. Por outro lado, ela sempre me pareceu uma jovem manipulada pela irmã mais velha, nunca verdadeiramente má. Rosa, por favor, ela chamou baixinho. Preciso falar com você. É importante. Finalmente abri a porta, mantendo a corrente de segurança enganchada. O que você quer, Gabriela? Posso entrar? Não quero ser vista aqui. Seus olhos estavam vermelhos como se tivesse chorado. Relutantemente, destravei a corrente e a deixei entrar. Levei-a até a cozinha, onde poderia ver o segurança pela janela, caso precisasse de ajuda. O que é tão importante? Perguntei, mantendo uma distância segura. Gabriela se sentou, suas mãos tremendo levemente. Cristina enlouqueceu, ela sussurrou. Ela não fala de outra coisa além de se vingar de vocês, especialmente do Mateus. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Por que você está me contando isso? Porque ela quer que eu a ajude. Gabriela finalmente levantou os olhos, cheios de vergonha. Ela me pediu para entregar um presente para o Mateus na escola. Disse que era só um presente de despedida, algo especial. Ela puxou um pequeno pacote embrulhado em papel colorido do bolso. Mas eu sei que não é só um presente. Ela tem estado diferente, obcecada. Olhei para o pacote com horror. Você sabe o que tem aí dentro? Gabriela balançou a cabeça. Ela não me mostrou, mas a maneira como ela falou me assustou. Ela empurrou o pacote pela mesa. Eu não podia entregar isso para uma criança, mesmo sendo minha irmã pedindo. Peguei o pacote com cuidado, sem abri-lo. Por que você está fazendo isso? Traindo sua própria irmã? Os olhos de Gabriela se encheram de lágrimas. Porque eu sei como é crescer com medo. Cristina sempre. Ela não era uma boa irmã mais velha. Ela me machucava quando éramos crianças, de formas que ninguém percebia. Não quero que outra criança passe por isso. Havia sinceridade em sua voz que me comoveu, mas ainda não podia confiar completamente.
Você já contou isso para a polícia? Perguntei. Ela balançou a cabeça, assustada. Não posso fazer isso. Ela é minha irmã. Mas também não posso ser cúmplice de machucar uma criança. Naquele momento, meu celular tocou. Era Eduardo. Mãe! Sua voz estava tensa. O hotel recebeu um buquê de flores para mim. Havia um cartão dizendo: sinto sua falta. Volte para casa. Não tinha assinatura, mas sei que foi ela. Eduardo, a Gabriela está aqui. Falei, observando a jovem atentamente. Ela trouxe um presente que Cristina queria dar para o Mateus. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Não confio nela, ele finalmente disse. Isso pode ser uma armadilha. Também pensei nisso, respondi, mas acho que ela está sendo sincera. Depois de desligar, encarei Gabriela. Se você está realmente preocupada com Mateus, precisa nos ajudar de verdade. Precisa nos contar tudo o que sabe sobre os planos da Cristina. Ela respirou fundo, parecendo tomar uma decisão difícil. Ela alugou uma casa de veraneio, aquela na praia onde vocês costumavam ir em família. Disse que seria o lugar perfeito para resolver tudo. Gabriela engoliu em seco. Ela tem remédios lá, muitos remédios. Congelei. A casa de praia havia sido vendida após a morte de Joana. Eram memórias demais para Eduardo suportar. Mas Cristina sabia da importância daquele lugar para nossa família. Quando ela pretende fazer isso? Perguntei, tentando manter a voz calma. Amanhã à noite. Ela está convencida de que vocês voltarão para casa em breve, já que o segurança não estará mais aqui. O que você quer dizer? O homem que está vigiando a casa. Gabriela apontou discretamente para a janela. Cristina pagou mais do que vocês. Ele vai embora hoje à noite. Meu sangue gelou. O segurança em quem confiávamos estava trabalhando para Cristina o tempo todo. Como posso ter certeza de que você não está mentindo agora? Perguntei, minha mente trabalhando freneticamente. Gabriela tirou o celular do bolso e o colocou na mesa. Aqui estão as mensagens dela. Você pode ver tudo. Peguei o telefone e comecei a ler. Era pior do que imaginávamos. Cristina não estava apenas tentando assustar Mateus ou nos ameaçar. Ela estava planejando algo definitivo, algo do qual não haveria volta. Vou ligar para o Sr. Mendes, falei, pegando meu telefone com mãos trêmulas. E depois para a polícia. Por favor, não mencione meu nome, Gabriela pediu, parecendo genuinamente aterrorizada. Ela vai me matar se souber que eu contei. Não posso prometer isso. Se quisermos deter Cristina de verdade, precisaremos do seu testemunho. O Sr. Mendes chegou em 15 minutos, parecendo extremamente sério após ler as mensagens no celular de Gabriela. Ele a levou para outra sala para conversar em particular, enquanto eu falava com Eduardo. Não voltem para casa, insisti. Fiquem onde estão. O Mendes está cuidando de tudo aqui. Mas e você? A preocupação era evidente na voz dele. Estarei bem. Vou para um hotel diferente assim que terminarmos aqui. Mas, no fundo, um plano diferente começava a se formar em minha mente. Se Cristina estava determinada a agir amanhã à noite, talvez pudéssemos usar isso a nosso favor. Pegar ela em flagrante, com evidências suficientes para garantir uma ordem de restrição permanente, talvez até uma prisão. Quando o Sr. Mendes voltou com Gabriela, ele parecia convencido da sinceridade dela. Acredito que ela esteja falando a verdade, ele disse. E temos um problema sério em mãos. Ele explicou que a situação era mais complicada do que imaginávamos. Cristina não estava agindo sozinha. Além do segurança, ela havia contratado outra pessoa para vigiar o hotel onde Eduardo e Mateus estavam. Precisamos ser muito cuidadosos, ele advertiu. A Sra. Rosa deveria vir comigo agora. Podemos levá-la para um lugar seguro. Não, falei com firmeza. Tenho uma ideia melhor. Expliquei meu plano. Era arriscado, mas se funcionasse, teríamos Cristina exatamente onde queríamos, tentando executar seu plano, com testemunhas e evidências suficientes para garantir que ela nunca mais se aproximasse da nossa família. O Sr. Mendes inicialmente protestou, considerando o plano perigoso demais,
Mas após algumas modificações para garantir minha segurança, ele relutantemente concordou. Se vamos fazer isso, precisamos fazer direito, ele disse. E precisamos da cooperação da Gabriela. A jovem parecia aterrorizada, mas assentiu. Vou ajudar. Não quero que ninguém se machuque. Naquela noite, enquanto me preparava para a armadilha que montaríamos, abri finalmente o pacote que Gabriela havia trazido. Dentro, havia um pequeno bolo de chocolate cuidadosamente embalado, parecendo inocente e tentador. Entregamos a sobremesa para análise e a confirmação veio rapidamente. Estava carregado de amêndoas trituradas, o suficiente para causar uma reação fatal em alguém com a alergia de Mateus. Olhando para aquele bolo, senti uma determinação fria se instalar em meu peito. Esta mulher havia tentado matar meu neto não uma, mas 2 vezes. Ela havia se infiltrado em nossa família, manipulado meu filho, e agora estava obstinada em nos destruir porque não conseguira o que queria. Não permitiria que ela tentasse uma 3ª vez. O plano estava definido. Amanhã à noite, Cristina encontraria exatamente o que estava procurando, mas o resultado não seria o que ela esperava. A manhã surgiu cinzenta e fria, combinando com a tensão que pairava sobre nós. Eduardo havia sido instruído a levar Mateus para outro hotel, ainda mais distante e seguro. Ninguém além de mim, do Sr. Mendes e de 2 policiais à paisana sabia a localização deles. Gabriela estava visivelmente nervosa quando chegou, usando um microfone escondido sob a blusa. Sua tarefa era simples, mas perigosa. Manter contato com Cristina, fingir que ainda estava disposta a ajudá-la e confirmar o plano para aquela noite. Lembre-se, instruiu o Sr. Mendes, ajustando o equipamento. Não tente ser esperta ou criativa. Apenas confirme os detalhes que já sabemos e mantenha o diálogo o mais natural possível. Gabriela assentiu, pálida, mas determinada. Não vou decepcionar vocês. Enquanto ela saía para encontrar Cristina, comecei a preparar minha parte do plano. A casa estaria vazia, exceto por mim, quando Cristina chegasse à noite. O Sr. Mendes e os policiais estariam escondidos nas proximidades, prontos para intervir ao primeiro sinal de perigo. Mas o momento crucial, o que precisávamos para incriminar Cristina definitivamente, dependia de mim. Gabriela retornou 3 horas depois, ainda mais nervosa do que quando saiu. Ela mudou o plano, disse assim que entrou, a voz tremendo. Ela não vai esperar até a noite. Ela está vindo para cá agora. O Sr. Mendes praguejou baixinho. Quanto tempo temos? 1 hora, talvez menos. Ela foi buscar algo em casa primeiro. Não havia tempo para reajustes elaborados. Teríamos que improvisar com o que tínhamos. O Sr. Mendes rapidamente contactou os policiais, que se reposicionaram em locais estratégicos ao redor da casa. Um deles se esconderia no armário do meu quarto, pronto para intervir se a situação se tornasse perigosa demais. Você não precisa fazer isso, o Sr. Mendes me disse enquanto preparávamos a casa. Podemos simplesmente pegá-la quando ela chegar. Balancei a cabeça. Precisamos que ela revele suas intenções claramente. Se a pegarmos apenas invadindo a casa, ela pode alegar que veio conversar, pegar pertences. Precisamos de mais. Ele sabia que eu estava certa, por mais que não gostasse da ideia. Gabriela foi levada para um local seguro, seu papel no plano agora concluído. Em menos de 1 hora, eu estaria sozinha na casa, esperando por uma mulher determinada a machucar minha família. Vou estar ouvindo tudo através do microfone, lembrou o Sr. Mendes antes de sair. Ao primeiro sinal de perigo real, entraremos. Não tente ser heroína. Assenti, sentindo meu coração bater forte contra as costelas. Não era heroísmo que me movia, mas algo mais profundo, o instinto de uma avó de proteger sua família a qualquer custo. Quando todos saíram, a casa ficou silenciosa. Me sentei na sala, fingindo ler um livro, cada segundo se arrastando dolorosamente. Apesar do medo, sentia uma calma estranha, como se finalmente estivéssemos chegando ao fim de um pesadelo que havia durado tempo demais.
O som de vidro quebrando nos fundos da casa me fez pular. Ela havia chegado, mais cedo do que esperávamos. Forcei-me a permanecer sentada, como se não tivesse ouvido nada. Segundo o plano, eu deveria parecer surpresa quando ela aparecesse. Os passos eram leves, quase inaudíveis, mas eu podia sentir sua presença se aproximando. Mantive os olhos no livro, embora não conseguisse ler uma única palavra. Que cena tocante! A voz de Cristina cortou o silêncio, fria e debochada. A avó dedicada, esperando pacientemente. Levantei os olhos, simulando surpresa. Cristina estava parada na entrada da sala, um sorriso gelado nos lábios. Mas o que me chocou foi sua aparência. Sempre tão cuidadosa com a imagem, agora parecia desgrenhada, os olhos fundos e avermelhados, o cabelo despenteado. Cristina, falei, levantando-me lentamente. O que você está fazendo aqui? Não se faça de idiota, ela respondeu, dando um passo à frente. Notei que carregava uma pequena bolsa. Onde estão Eduardo e o moleque? Longe de você, respondi, mantendo a voz firme apesar do medo. E é melhor você sair antes que eu chame a polícia. Ela riu, um som agudo e perturbador. Você acha que tenho medo da polícia? Acha que tenho medo de qualquer coisa agora? Vocês destruíram minha vida, minha reputação, meu casamento. Você tentou matar meu neto, respondi, a raiva verdadeira transparecendo em minha voz. 2 vezes. Aquele moleque era um obstáculo, ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eduardo e eu poderíamos ter sido felizes se não fosse por ele e por você. Seu rosto se contorceu em uma expressão de ódio. Sempre se intrometendo, sempre suspeitando de mim, nunca me dando uma chance. Eu dei chances demais, rebati. Vi como você tratava Mateus quando achava que ninguém estava olhando. Os olhares, as palavras cruéis, as pequenas humilhações. Eu deveria ter agido antes. Cristina colocou a bolsa sobre a mesa de centro e começou a abri-la lentamente. Sabe, eu realmente amava Eduardo. Ele era perfeito, bem-sucedido, gentil, bonito, exatamente o que eu sempre quis. E ele me amava também, até vocês envenenarem a mente dele contra mim. Ele viu quem você realmente é, falei, observando atentamente seus movimentos. Viu que você estava disposta a machucar uma criança inocente por ciúme. Ciúme? Ela riu novamente, aquele som desconfortável. Não, Rosa. Sobrevivência. Aquele menino sempre seria mais importante para Eduardo do que eu. Ele sempre estaria entre nós, sempre seria a prioridade. A lembrança viva daquela mulher perfeita que eu nunca poderia substituir. Ela tirou um pequeno frasco da bolsa. Eu só queria o que era meu por direito, um marido que me colocasse em primeiro lugar. Meu coração acelerou ao ver o frasco. O que é isso? Oh, isso! Ela olhou para o frasco com uma casualidade assustadora. É apenas um pequeno presente para o Mateus, já que ele gosta tanto de brincar perto da piscina do hotel. Congelei. Como ela sabia sobre a piscina do hotel? Vendo minha expressão, ela sorriu satisfeita. Sim, Rosa, eu sei exatamente onde eles estão. O Pacific Garden Hotel, quarto 217, com vista para a piscina. Mateus brincou lá ontem à tarde, com aquele carrinho azul ridículo que ele nunca larga. Meu sangue gelou. De alguma forma, ela havia descoberto. Torcia para que Eduardo já tivesse levado Mateus para o novo local, seguindo o plano. Não adianta, falei, tentando ganhar tempo. A polícia já está a caminho deles. Você nunca chegará perto de Mateus novamente. Cristina deu de ombros, imperturbável. Talvez não. Mas antes de ser pega, posso garantir que vocês sintam pelo menos um pouco da dor que eu senti. Ela colocou o frasco na mesa. Isso aqui é um veneno bastante criativo. Incolor, sem cheiro, dissolve facilmente em líquidos. Os sintomas parecem uma reação alérgica severa. Quem suspeitaria, não é? O menino já tem histórico. Senti náuseas ao ouvir sua descrição fria, metodicamente detalhada.
Ela realmente havia planejado tudo. Por que está me contando isso? Perguntei, tentando manter a conversa fluindo, dando tempo para que os policiais ouvissem tudo. Porque quero que você saiba, ela respondeu, seus olhos brilhando com algo próximo à loucura. Quero que você passe o resto da sua vida pensando em como poderia ter impedido. Como você, a avó protetora, falhou no final. Ela deu um passo em minha direção e instintivamente recuei. Mas você sabe, Rosa, pensei melhor. Ela continuou, sua voz agora quase suave. Por que esperar até chegar ao hotel? Por que não começar com você? Antes que pudesse reagir, ela avançou, empurrando-me com força. Caí sobre o sofá, o ar escapando dos meus pulmões com o impacto. Cristina estava sobre mim em um instante, o frasco aberto em uma mão. Acho que uma demonstração seria útil, ela sussurrou, para que você possa imaginar exatamente o que Mateus sentirá. Lutei desesperadamente, empurrando-a, tentando afastar o frasco do meu rosto. Onde estavam os policiais? Por que não entravam? Agora! Gritei, esperando que eles ouvissem o sinal combinado. A porta da sala foi aberta com um estrondo. 2 policiais entraram, armas em punho, gritando para Cristina recuar e largar o frasco. Ao mesmo tempo, o policial escondido no quarto surgiu atrás dela, agarrando seus braços. Cristina gritou de raiva e frustração quando o frasco caiu de sua mão, derramando seu conteúdo no carpete. Ela se debateu furiosamente enquanto os policiais a algemavam, gritando acusações e ameaças. "Isso não acaba aqui!" ela berrou enquanto a arrastavam para fora. "Vocês vão pagar. Todos vocês!" Fiquei sentada no sofá, tremendo, enquanto o Sr. Mendes entrava rapidamente, verificando se eu estava ferida. "A senhora está bem? Ela a machucou?" Balancei a cabeça, incapaz de falar por um momento. O alívio e o medo se misturavam em uma onda avassaladora. "Eduardo e Mateus?" Finalmente consegui perguntar. "Estão seguros", ele garantiu. "Mudaram de hotel esta manhã, como planejado." Ela estava blefando sobre saber onde estavam. Deixei escapar um suspiro trêmulo. "Acabou? Realmente acabou?" "Sim", ele respondeu, ajudando-me a levantar. "Temos tudo gravado. Suas confissões, sua tentativa de atacá-la, o veneno. Ela não sairá da prisão tão cedo." Naquela noite, quando Eduardo e Mateus finalmente puderam voltar para casa, abracei meu neto com força, sentindo seu pequeno coração bater contra o meu. Ele não sabia de todos os detalhes do que havia acontecido, apenas que Cristina havia feito algo muito ruim e agora estava com a polícia. "Ela não vai voltar, vai, vovó?" ele perguntou enquanto o ajudava a se preparar para dormir. "Não, meu amor", respondi com toda a certeza que pude reunir. "Ela nunca mais vai nos incomodar." Enquanto ele adormecia, seu carrinho azul firmemente seguro em suas mãozinhas, observei seu rosto tranquilo e pensei em como estivemos perto de perder tudo. A vida é tão frágil, pensei, tão facilmente destruída por aqueles consumidos pelo ódio e pelo ciúme. Eduardo apareceu na porta do quarto, o rosto exausto, mas aliviado. "Ele finalmente dormiu?" perguntou baixinho. Assenti, levantando-me cuidadosamente para não acordar Mateus. No corredor, Eduardo me abraçou forte. "Nunca vou poder agradecer o suficiente pelo que você fez", ele murmurou. "Se não fosse por você..." "Shh", interrompi suavemente. "Somos família, protegemos uns aos outros." Mais tarde, sozinha no meu quarto, permiti que as lágrimas finalmente viessem. Lágrimas de alívio, de medo retrospectivo e de uma gratidão profunda por termos sobrevivido ao pesadelo. O pior havia passado, mas sabia que o caminho para a verdadeira cura ainda era longo, especialmente para Mateus. No entanto, havia uma coisa da qual eu tinha certeza. Nada, nem ninguém, jamais ameaçaria minha família novamente. Eu garantiria isso, não importava o custo. Os dias que se seguiram foram um redemoinho de depoimentos, procedimentos legais e tentativas de retomar alguma normalidade em nossas vidas. Cristina foi formalmente acusada de tentativa de homicídio, invasão de propriedade e outros crimes menores.
A evidência era esmagadora. O áudio da confissão, o veneno que foi identificado como um composto altamente tóxico, o testemunho de Gabriela e o meu próprio. Eduardo se culpava constantemente, revivendo cada momento de seu relacionamento com Cristina, buscando sinais que deveria ter notado. Como pude ser tão cego? Ele perguntava repetidamente quando Mateus já estava dormindo e podíamos conversar livremente. Ela estava bem na minha frente machucando meu filho e eu não vi. Ela era manipuladora e inteligente, eu respondia, tentando aliviar sua culpa. Pessoas assim são mestres em esconder suas verdadeiras intenções. Mas sabia que levaria tempo para que ele perdoasse a si mesmo. O trauma da traição, a ideia de que alguém que ele amava tinha tentado matar seu filho, essas feridas não cicatrizavam facilmente. Mateus, surpreendentemente, parecia estar lidando melhor com a situação do que esperávamos. Talvez porque, para ele, a ameaça sempre estivera clara. Ele sempre soubera, em seu instinto infantil, que Cristina representava perigo. A confirmação desse instinto, de certa forma, era um alívio. Uma semana após a prisão de Cristina, levei Mateus ao parque. Era um dia ensolarado e ele corria à minha frente, seu carrinho azul firmemente seguro em uma das mãos. "Vovó, olha como estou correndo rápido!" ele gritou, sua risada livre e genuína pela primeira vez em muito tempo. Sentei-me em um banco, observando-o brincar. Uma jovem mulher se sentou ao meu lado, sorrindo ao ver Mateus. "Seu neto?" ela perguntou amigavelmente. "Sim", respondi com orgulho. "Ele tem 7 anos. "É uma idade maravilhosa", ela comentou. "Ainda são crianças, mas já começam a entender o mundo ao seu redor." Assenti, pensando em como Mateus havia sido forçado a entender certas realidades do mundo cedo demais. Que nem todas as pessoas que sorriem são boas, que às vezes aqueles que deveriam nos proteger são os que mais nos machucam. Ele passou por momentos difíceis recentemente, compartilhei, sem entrar em detalhes. Mas é um menino forte. "Crianças geralmente são mais resilientes do que pensamos", a mulher respondeu. "Especialmente quando têm adultos que os amam incondicionalmente." Suas palavras tocaram algo em mim. Amor incondicional. Não era isso que havia guiado cada uma de minhas ações? O amor por meu filho e meu neto. Um amor que não pedia nada em troca, que existia simplesmente porque eles existiam? "Vovó, venha ver o que eu achei." Mateus chamou de perto de uma árvore. Desculpei-me e fui até ele. Ele havia encontrado um pequeno ninho de passarinho caído com um único ovo intacto. "Está sozinho", ele disse, olhando tristemente para o ovo. "Onde está a mãe dele?" "Talvez ela esteja procurando comida", sugeri. "Ou talvez o ninho tenha caído e ela não possa mais cuidar dele." Mateus pensou por um momento. "Podemos levar para casa e cuidar dele?" Expliquei gentilmente que nem sempre podemos interferir na natureza e que às vezes as coisas não acontecem como esperamos. Ele assentiu seriamente, aceitando essa dura realidade com uma maturidade que me surpreendeu. Naquela noite, enquanto preparávamos o jantar juntos, algo que se tornara uma tradição desde os eventos recentes, Mateus puxou um assunto inesperado. "Vovó", ele disse enquanto me ajudava a colocar os pratos na mesa. "A tia Cristina vai ficar presa para sempre?" Escolhi minhas palavras com cuidado. "Por muito tempo, sim. O que ela fez foi muito grave." Ele assentiu, processando a informação. "Ela é uma pessoa má?" Essa pergunta me pegou desprevenida. Como explicar a complexidade humana para uma criança? "Acho que as pessoas não são totalmente más ou totalmente boas, Mateus", respondi finalmente. "Todos temos luz e sombra dentro de nós. Mas algumas pessoas deixam que a sombra cresça tanto que acaba cobrindo quase toda a luz. Como uma planta sem sol." Sorri com a analogia. Exatamente. Sem sol, a planta cresce toda torta, buscando desesperadamente um pouco de luz. Às vezes, nesse desespero, ela machuca outras plantas ao redor. Ele refletiu sobre isso enquanto terminávamos de arrumar a mesa.
Eu não quero ser como ela, ele disse finalmente. Não quero que minha sombra cresça tanto. Abracei-o, comovida com sua inocência e sabedoria. Você não será, meu amor. Você tem tanto sol ao seu redor, tanto amor. Eduardo chegou para o jantar, parecendo mais leve do que nos últimos dias. Ele trazia novidades, um convite para trabalhar em um projeto especial em outra cidade. Seria um novo começo para nós, ele explicou enquanto comíamos. Longe das lembranças daqui, das fofocas, de tudo o que aconteceu. Um novo começo. As palavras pairaram no ar, cheias de promessa e possibilidade, mas também de incertezas. E você, mãe? Eduardo perguntou, seus olhos encontrando os meus. Viria conosco, é claro. Senti uma onda de emoção me inundar. A ideia de deixar a casa onde havia vivido tantos anos, onde havia criado meu filho, onde tantas memórias, boas e ruins, haviam sido feitas, era assustadora. Mas a alternativa, ficar para trás enquanto eles seguiam em frente, era impensável. Claro que vou, respondi, sorrindo através das lágrimas que ameaçavam cair. Somos uma família. Mateus bateu palmas, animado. Podemos ter uma casa com um quintal grande para eu brincar com meu carrinho? Eduardo riu, bagunçando o cabelo do filho. Podemos tentar. Naquela noite, após Mateus adormecer, Eduardo e eu conversamos sobre os planos para a mudança. A nova cidade ficava a 5 horas de distância, pequena o suficiente para ser acolhedora, grande o suficiente para oferecer boas oportunidades. O projeto para o qual Eduardo havia sido convidado era importante, a revitalização de um parque histórico, e representava um avanço em sua carreira. Começo em 1 mês, ele explicou, mexendo distraidamente na xícara de chá que eu havia preparado. Dá tempo de organizarmos tudo, vendermos esta casa, encontrarmos um lugar novo. Vai ser um recomeço para todos nós, concordei, observando seu rosto ainda marcado pelo cansaço das últimas semanas. Talvez seja exatamente o que precisamos. Tenho medo, ele confessou, finalmente deixando a máscara de confiança cair. E se eu falhar de novo? E se não conseguir proteger Mateus corretamente? Falhar como? Perguntei suavemente, embora soubesse exatamente ao que ele se referia. Primeiro, falhei quando não percebi como Cristina realmente era. Depois, quase permiti que ela... Sua voz falhou. Que tipo de pai sou eu? O tipo que está tentando, respondi firmemente. O tipo que, quando descobriu a verdade, não hesitou em colocar seu filho em primeiro lugar. O tipo que está disposto a recomeçar para dar ao filho uma vida melhor. Ficamos em silêncio por um momento, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Então, Eduardo levantou os olhos com uma determinação renovada. Desta vez, vou fazer diferente, ele afirmou. Vou estar mais presente. Vou ouvir Mateus. Vou prestar atenção aos sinais. Assentindo, sorri para meu filho. Sabemos agora o que realmente importa. Nas semanas seguintes, nos dedicamos aos preparativos para a mudança. Colocamos a casa à venda. Começamos a empacotar nossas vidas em caixas de papelão e, ocasionalmente, viajávamos até a nova cidade para ver possíveis casas. Mateus estava animado com a ideia. Para ele, era uma grande aventura, uma chance de fazer novos amigos, explorar novos lugares. Crianças têm essa resiliência extraordinária, essa capacidade de olhar para frente quando os adultos ainda estão olhando para trás. Durante uma dessas viagens para ver imóveis, encontramos uma casa modesta em um bairro tranquilo. Tinha um quintal amplo, como Mateus queria, com uma grande árvore perfeita para uma casa na árvore. A casa em si precisava de reformas, mas tinha potencial. O que você acha, Mateus? Eduardo perguntou enquanto caminhávamos pelo quintal. Consegue se imaginar brincando aqui? Mateus correu pela grama, examinando todos os cantos, seu carrinho azul firmemente seguro na mão. Podemos fazer uma casa na árvore, papai? Com uma escada de corda e tudo? Eduardo sorriu, um sorriso verdadeiro que havia se tornado raro após tudo o que acontecera. Claro que podemos.
Construiremos juntos. Observei os dois, sentindo uma mistura de esperança e melancolia. Sabia que a mudança seria um novo começo, mas também representaria deixar para trás o lar onde Joana vivera, onde suas memórias ainda existiam em cada canto. Como se lesse meus pensamentos, Eduardo se aproximou e colocou um braço ao redor dos meus ombros. Ela estaria feliz em nos ver seguindo em frente, ele disse suavemente, especialmente vendo Mateus feliz novamente. Assenti, incapaz de falar por um momento. Sim, ela estaria. Decidimos comprar a casa. O processo foi surpreendentemente rápido, como se o universo finalmente conspirasse a nosso favor, abrindo caminhos onde antes só havia obstáculos. A última semana em nossa velha casa foi emocionalmente exaustiva. Cada objeto que embalávamos carregava memórias, algumas dolorosas, outras preciosas. Mateus insistia em guardar pessoalmente seus brinquedos, supervisionando cuidadosamente para garantir que nada importante fosse deixado para trás. Uma noite, encontrei-o sentado no chão do seu quarto, quase vazio, olhando fixamente para uma foto emoldurada de Joana. Vovó, ele chamou quando me viu. Você acha que a mamãe vai saber onde nos encontrar agora que estamos nos mudando? A pergunta me pegou desprevenida, apertando meu coração. Ah, querido, respondi, sentando-me ao lado dele. Sua mãe não está em um lugar físico. Ela está nos seus pensamentos, nas suas lembranças, no seu coração. Onde quer que você vá, ela vai com você. Ele pensou sobre isso, os dedos passando suavemente pelo rosto da mãe na fotografia. Como o meu carrinho, eu levo ele comigo para todo lugar, sorri, comovida com sua forma simples e profunda de entender. Sim, exatamente como o seu carrinho. Ele assentiu, parecendo satisfeito com a resposta, e colocou a foto cuidadosamente em uma caixa pequena que continha seus tesouros mais preciosos. No dia da mudança, permaneci por último na casa vazia, caminhando pelos cômodos que haviam abrigado tantos capítulos de nossas vidas. No quarto onde Mateus cresceu, no jardim onde ele deu seus primeiros passos, na cozinha onde tantas refeições em família foram compartilhadas. Adeus. Sussurrei para as paredes silenciosas, não apenas me despedindo da casa, mas de um período de nossas vidas. O período de Joana, o período de Cristina, o período de medo e dor. Quando fechei a porta pela última vez, senti uma mistura de tristeza e libertação. À minha frente, Eduardo e Mateus me esperavam no carro carregado, prontos para a viagem que nos levaria ao nosso novo começo. A adaptação à nova cidade e à nova casa não foi fácil. Como qualquer transição, teve seus desafios. Novos vizinhos para conhecer, nova escola para Mateus, novas rotinas para estabelecer. Eduardo estava ocupado com seu novo projeto, frequentemente chegando em casa tarde, exausto, mas satisfeito. Eu assumi a tarefa de transformar a casa em um lar. Escolhi cores para as paredes, cortinas para as janelas, organizei os móveis. E, o mais importante, fiz questão de criar espaços que fossem verdadeiramente nossos, não apenas réplicas do que tínhamos antes. O quarto de Mateus foi pintado de azul, como ele queria, com uma prateleira especial para seu carrinho e seus outros tesouros. O escritório de Eduardo foi organizado para ser funcional, mas acolhedor. E para mim, criei um pequeno cantinho na varanda dos fundos, com uma cadeira confortável e vasos de plantas, onde podia observar Mateus brincando no quintal enquanto lia ou tricotava. Lentamente, a casa começou a ganhar vida. Os sons de Mateus correndo pelos corredores, as conversas ao redor da mesa de jantar, até mesmo as ocasionais discussões sobre tarefas domésticas. Tudo isso transformava o espaço em algo mais que apenas paredes e teto. 3 meses após a mudança, Eduardo anunciou que havia convidado alguém para jantar. Uma colega de trabalho, ele explicou, parecendo nervoso como um adolescente. Ela é arquiteta paisagista, está trabalhando no mesmo projeto que eu. Olhei para ele com curiosidade, notando o rubor em suas bochechas. Ela é especial? Perguntei diretamente.
Eduardo hesitou, depois assentiu levemente. Acho que sim. Ela é diferente. Mas não é nada sério ainda, e depois de tudo o que aconteceu com Cristina, estou sendo muito cauteloso. E Mateus, ele já a conheceu? Brevemente, quando ela veio ao escritório uma vez. Eles conversaram sobre dinossauros por 10 minutos inteiros. Ele sorriu com a lembrança. Ela tem um sobrinho da idade dele, então sabe como falar com crianças. Concordei com o jantar, mas não pude evitar a preocupação que se instalou em meu peito. Seria cedo demais? Mateus ainda estava se adaptando à nova vida. E depois do trauma com Cristina, como reagiria à ideia de outra mulher na vida do pai? No dia combinado, Laura chegou pontualmente às 7. Era uma mulher de estatura média, cabelos castanhos curtos e olhos vivos e inteligentes. Vestia-se de forma simples, mas elegante, sem a ostentação que sempre marcara o estilo de Cristina. É um prazer finalmente conhecê-la, Dona Rosa, ela disse, apertando minha mão firmemente. Eduardo fala muito sobre a senhora. Sua sinceridade era palpável, seu sorriso genuíno. Não havia a calculada perfeição que sempre me incomodara em Cristina. Mateus, inicialmente tímido, logo se aproximou quando Laura mencionou um novo livro sobre dinossauros que havia comprado para o sobrinho. Você gosta de dinossauros também? Ele perguntou, os olhos brilhando. Claro, Laura respondeu animadamente. Quem não gostaria de criaturas gigantes que dominaram a Terra por milhões de anos? O jantar transcorreu de forma surpreendentemente agradável. Laura era inteligente, bem-humorada e, o mais importante, natural em suas interações. Ela não forçava a aproximação com Mateus, não fingia interesse em suas histórias. Simplesmente conversava com ele como conversaria com qualquer pessoa, com respeito e atenção genuína. Em determinado momento, notei algo interessante. Mateus havia deixado seu precioso carrinho azul sobre a mesa, algo que raramente fazia. Laura o notou e perguntou gentilmente. Este carrinho parece especial. Tem uma história? Mateus olhou para o pai, depois para mim, como se buscasse permissão. Eduardo assentiu encorajadoramente. Minha mãe me deu, Mateus explicou. Antes de ir para o céu. É o meu tesouro mais importante. Esperava ver desconforto ou ciúme no rosto de Laura, mas em vez disso, vi apenas compreensão e respeito. É um carrinho muito bonito, ela disse simplesmente. Sua mãe tinha bom gosto. Aquela pequena interação disse mais sobre Laura do que horas de conversa poderiam revelar. Ela não via Joana como uma rival a ser apagada, não via o apego de Mateus ao carrinho como algo a ser superado. Ela aceitava e respeitava a importância daquelas memórias. Depois que Laura foi embora, Eduardo me olhou ansiosamente, claramente buscando minha aprovação. Ela parece uma boa pessoa, comentei honestamente. Genuína. O alívio em seu rosto era evidente. Estou indo devagar, mãe. Muito devagar. Mas ela me faz querer tentar novamente. Abracei meu filho, sentindo o peso que ele carregava nos ombros. Você merece ser feliz, Eduardo. E Mateus também. Vamos com calma, está bem? Ele assentiu, compreendendo perfeitamente o que eu não disse explicitamente, que estaríamos mais atentos desta vez, mais cautelosos, mais vigilantes em proteger Mateus. Nos meses seguintes, Laura se tornou uma presença cada vez mais frequente em nossas vidas. Sempre respeitosa, nunca impondo sua presença ou tentando ocupar um lugar que não era seu. Ela trazia uma energia leve para nossa casa, um lembrete de que a vida continuava, de que novas alegrias eram possíveis mesmo após a dor. Uma tarde, 6 meses após nossa mudança, encontrei Mateus sentado na casa da árvore que Eduardo finalmente havia construído para ele. Subi a escada de corda, não sem alguma dificuldade, afinal não era mais uma jovem, e me sentei ao seu lado. 1 centavo pelos seus pensamentos, ofereci, usando a expressão que minha própria mãe costumava usar comigo. Mateus sorriu, apoiando a cabeça em meu ombro.
Estava pensando na mamãe e também na Laura. Ah, é? E o que estava pensando sobre elas? Ele ficou em silêncio por um momento, brincando com seu carrinho azul. Acho que a mamãe gostaria da Laura. Ela é legal e faz o papai sorrir de novo. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Acho que você está certo, querido. Sua mãe iria querer que seu pai fosse feliz novamente. E a Laura não é como a tia Cristina, ele continuou, sua percepção infantil indo direto ao ponto. Ela gosta de mim de verdade. Não só finge quando o papai está olhando. Abracei-o, impressionada mais uma vez com sua sabedoria. Você é muito perceptivo, sabia? Isso é um grande elogio. O que é perceptivo? Ele perguntou, tropeçando na palavra. Significa que você observa bem as coisas, que consegue ver além das aparências. Ele assentiu, satisfeito com a explicação. A tia Cristina sempre sorria, mas os olhos dela não sorriam. Os da Laura, sim. Ficamos ali sentados por um tempo, observando o sol começar a se pôr no horizonte da nossa nova cidade. O quintal abaixo de nós, que antes parecia vazio e estranho, agora tinha marcas de nossas vidas. O balanço que Eduardo havia instalado, os canteiros de flores que eu havia plantado, as marcas de pequenos pés na terra onde Mateus brincava. Naquele momento, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Não era uma felicidade perfeita. Ainda havia cicatrizes, ainda havia dias difíceis. Mas era uma paz genuína, construída sobre alicerces mais firmes do que antes. Nossa família havia sido testada, quase destruída. Mas aqui estávamos, reconstruindo não apenas uma casa, mas uma vida juntos. E talvez, apenas talvez, essa nova vida seria ainda mais forte por causa das tempestades que havíamos enfrentado. 1 ano se passou desde nossa mudança. A casa, que antes precisava de tantos reparos, agora era verdadeiramente um lar. O jardim florescia sob meus cuidados. A casa na árvore de Mateus havia ganhado uma extensão, e as paredes que antes eram brancas e impessoais agora estavam repletas de fotografias, desenhos e lembranças. Mateus completou 8 anos em uma celebração muito diferente da anterior. Uma festa simples no quintal, com seus novos amigos da escola, sem extravagâncias, mas cheia de risadas genuínas. Laura estava presente. Agora, uma figura constante em nossas vidas, embora ainda mantivesse seu próprio apartamento. A relação entre ela e Eduardo evoluía em seu próprio ritmo cauteloso, algo que eu respeitava profundamente. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas 2 adultos aprendendo a confiar novamente, a construir algo significativo a partir das cinzas de experiências dolorosas. Vovó, vem ver o que eu ganhei! Mateus exclamou, correndo até mim durante a festa, segurando uma pequena caixa. Dentro havia um conjunto de miniaturas de dinossauros meticulosamente pintados. Foi a Laura que me deu, ele explicou, os olhos brilhando. Ela fez junto com o sobrinho dela. Olhei para Laura, que conversava com Eduardo perto da churrasqueira. Ela captou meu olhar e sorriu, um sorriso simples e sincero que nunca deixava de me tocar. A vida continuava, preenchida com momentos como esse, pequenos, cotidianos, mas profundamente significativos em sua normalidade. Mateus florescia na nova escola, fazendo amigos, participando de atividades extracurriculares. Eduardo encontrava satisfação em seu trabalho, gradualmente deixando para trás a culpa e o medo que o haviam consumido. E eu? Eu encontrei meu próprio lugar nessa nova configuração. Comecei a frequentar um grupo de jardinagem local, fiz algumas amigas, até mesmo iniciei um pequeno projeto de horta comunitária no bairro. Aos 62 anos, estava descobrindo novos aspectos de mim mesma que haviam ficado dormentes durante os anos difíceis. Às vezes, principalmente à noite, quando a casa ficava silenciosa, pensava em tudo o que havíamos passado. Na tragédia que tirou Joana de nossas vidas, na ameaça que Cristina representara, no medo constante que havia se tornado nossa companhia diária. Recebíamos atualizações ocasionais sobre Cristina através do advogado.
Ela havia sido condenada a vários anos de prisão, com tratamento psiquiátrico obrigatório. Às vezes, ainda tinha pesadelos com ela, com o ódio em seus olhos quando foi levada pela polícia. Mas esses pesadelos vinham com menos frequência agora, perdendo força à medida que nossa nova vida ganhava solidez. Uma tarde de domingo, estávamos todos no quintal. Eduardo e Mateus construíam um foguete de papelão. Laura lia um livro na rede que havíamos instalado entre duas árvores e eu cuidava de meus canteiros de flores. O ar estava perfumado com o cheiro de terra úmida e flores silvestres, o sol filtrado suavemente através das folhas das árvores. "Mãe", Eduardo me chamou, levantando-se da grama e limpando as mãos na calça. "Podemos conversar um momento?" Ele parecia nervoso, o que imediatamente despertou minha curiosidade. Deixei minhas ferramentas de jardinagem e o segui até a varanda, onde poderíamos falar em particular. "Tudo bem, filho?" perguntei, preocupada com sua expressão séria. Eduardo respirou fundo. "Estou pensando em pedir a Laura em casamento." Embora não fosse totalmente inesperado, eles estavam juntos há quase um ano. A notícia ainda me causou uma pequena onda de choque. Não por desaprovar, mas pelas memórias que inevitavelmente surgiam. "Você tem certeza?" perguntei, sabendo que a pergunta carregava mais peso do que suas simples palavras. Eduardo assentiu, um sorriso nervoso iluminando seu rosto. "Tenho, mãe. Desta vez tenho mesmo. É diferente. Tudo é diferente. Não é aquela paixão intensa e cega que senti por Cristina. É algo mais calmo, mais sólido. E Mateus, você conversou com ele sobre isso?" "Ainda não oficialmente, mas tenho sondado o terreno. Ele adora a Laura, você sabe disso. E ela o respeita. Respeita a memória de Joana." Olhei para o jardim, onde Laura agora se juntara a Mateus na construção do foguete. Ela ouvia atentamente enquanto ele explicava algo, provavelmente compartilhando algum fato fascinante sobre espaçonaves que havia aprendido recentemente. "Ela é uma boa pessoa", concordei. "E vocês formam uma bela família." Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas inesperadas. "Obrigado, mãe. Por tudo. Por nos salvar. Se não fosse por você..." Toquei seu rosto, como fazia quando ele era apenas um menino. "Somos família, Eduardo. Protegemos uns aos outros. Sempre." No mês seguinte, numa tarde tranquila, Eduardo pediu Laura em casamento. Não foi nada extravagante, apenas um jantar em casa com Mateus e eu como cúmplices. Eduardo havia dado a Mateus a importante tarefa de segurar a caixinha com o anel, o que o menino fez com uma seriedade adorável. "Laura", Eduardo começou, sua voz trêmula de emoção. "Este último ano me mostrou que recomeços são possíveis, que a felicidade pode ser encontrada novamente, mesmo depois da dor." Laura o olhava com olhos brilhantes, já suspeitando do que estava por vir. "Não estou pedindo que você substitua ninguém", Eduardo continuou, olhando brevemente para Mateus. "Estou pedindo que você se junte a nós, com seu próprio lugar único em nossas vidas." Mateus deu um passo à frente, segurando a pequena caixa aberta. "Você quer ser parte da nossa família, Laura?" ele perguntou, com a inocência direta das crianças. "Para sempre?" Laura olhou para o anel, depois para Mateus e finalmente para Eduardo. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. "Sim", ela respondeu simplesmente. "Sim, quero muito." Observei a cena da porta da cozinha, meu coração transbordando. Não era um final feliz de conto de fadas. A vida raramente oferece tais perfeições. Era um recomeço, com todos os desafios e incertezas que recomeços trazem. Mas era real, construído sobre alicerces de respeito, compreensão e amor genuíno. O casamento foi realizado 6 meses depois, uma cerimônia íntima no jardim da nossa casa. Nada parecido com o espetáculo que havia sido o casamento com Cristina. Apenas familiares próximos e amigos queridos, um juiz de paz e votos sinceros trocados sob a grande árvore onde a casa de Mateus havia sido construída.
Mateus, vestido em um terno azul que combinava com o do pai, serviu como pajem, carregando as alianças em uma pequena almofada. Seu carrinho azul, agora um pouco desgastado pelo tempo, mas ainda seu tesouro mais precioso, estava estrategicamente posicionado em uma mesinha especial perto do altar improvisado, uma homenagem silenciosa a Joana, uma inclusão dela neste novo capítulo. Durante a recepção, observei minha família reunida. Eduardo e Laura dançando lentamente, Mateus correndo com outras crianças pelo jardim, amigos conversando em pequenos grupos espalhados pelo espaço que havíamos criado juntos. Uma sensação de plenitude me preencheu. Não era perfeição. Nenhuma vida é. Era uma felicidade construída a partir de escolhas conscientes, de aprendizados dolorosos, de um amor que havia sido testado e fortalecido pelas provações. Pensei em como estivemos perto de perder tudo. Em como um simples bilhete encontrado embaixo de uma mesa havia revelado uma verdade sombria que poderia ter mudado nossas vidas para sempre de uma forma trágica. Em como o instinto de proteção, este amor feroz e inabalável por aqueles que chamamos de família, nos havia salvo. Mateus se aproximou, interrompendo meus pensamentos. Seu rostinho estava corado de tanto correr, seus olhos brilhantes de felicidade. "Vovó, está gostando da festa?" Ele perguntou, sentando-se ao meu lado. "Estou amando, meu amor", respondi, ajeitando sua gravata borboleta que havia se soltado. "E você?" "É o melhor dia", ele declarou com convicção. Então, após um momento de reflexão, acrescentou: "Vovó, acho que agora temos uma família completa de novo, né?" Olhei para Eduardo e Laura, que ainda dançavam, alheios ao mundo ao redor. Para os amigos que haviam nos apoiado nos momentos difíceis. Para este lar que havíamos construído juntos. "Sim, Mateus", concordei, abraçando-o. "Temos uma família completa, diferente da anterior, mas completa do nosso jeito." Ele assentiu, satisfeito com a resposta, e então pulou de volta para se juntar às outras crianças em suas brincadeiras. Observei-o se afastar, este menino que havia enfrentado tanto em sua curta vida, mas que ainda mantinha a capacidade de amar, de confiar, de encontrar alegria no mundo. É estranho como o destino funciona. Como momentos de perigo extremo podem levar a novos caminhos que, de outra forma, nunca teríamos encontrado. Como o pior nas pessoas pode revelar o melhor em nós mesmos. Como, às vezes, precisamos passar pelo fogo para emergir mais fortes, mais claros sobre o que realmente importa. Nossa história continuaria, com novos capítulos ainda por escrever. Haveria desafios, certamente. Dias difíceis, desentendimentos, momentos de dúvida. Mas havia também uma fundação sólida agora, construída não sobre ilusões ou aparências, mas sobre verdades essenciais. Que família é quem nos protege, que amor verdadeiro respeita e honra, que a felicidade mais duradoura vem não de grandes gestos dramáticos, mas de pequenos momentos de conexão genuína. Enquanto a festa continuava ao meu redor, senti uma profunda gratidão pela jornada que nos trouxe até aqui, pela intuição que me alertou sobre Cristina, pela coragem de Mateus em falar quando algo estava errado, pela capacidade de Eduardo de aprender e crescer, pela chance de recomeçar. E talvez mais importante, por aquele momento de pura sorte, ou providência, que me fez olhar embaixo da mesa naquele dia fatídico, revelando um perigo que poderia ter permanecido oculto até ser tarde demais. Às vezes, são os pequenos momentos que mudam tudo. Um olhar, um bilhete, uma pergunta inocente de uma criança. E a disposição de uma avó de fazer absolutamente qualquer coisa para proteger aqueles que ama. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.